Em 1945, um soldado alemão foi capturado na Itália. Ele tinha certeza de que ia morrer. Tinha ouvido histórias sobre o que acontecia com prisioneiros de guerra, sobre represálias, sobre execuções sumárias em campos improvisados. Ele foi levado por soldados que falavam uma língua que ele nunca tinha ouvido na vida. Não era inglês, não era francês. Ele não entendia uma palavra. E o que mais assustava era exatamente isso. Quando você não entende o que seus captores estão dizendo, cada gesto parece uma sentença, cada olhar parece um julgamento. Você fica ali, parado, esperando o pior, porque o pior foi a única coisa que a guerra te ensinou a esperar. Mas então, algo que ele jamais esperaria aconteceu. Um desses soldados se aproximou, tirou do bolso um cigarro amassado, acendeu e colocou na boca dele. Depois, outro trouxe uma caneca de metal com café quente. O alemão ficou paralisado, não de medo, mas de confusão, porque naquele momento, pela primeira vez desde que a guerra começou, alguém o tratou como um ser humano. Anos depois, ele escreveu uma carta para a mãe contando esse momento. Essa carta sobreviveu, e o que está escrito nela é algo que a maioria dos livros de história simplesmente ignorou. Esse soldado era um homem comum. Não era general, não era oficial de alta patente, não era nenhum nome que você vai encontrar em enciclopédias. Era um soldado de infantaria, daqueles que a guerra engole aos milhares e cospe sem cerimônia. E talvez seja exatamente por isso que o relato dele importa tanto, porque ele não estava tentando construir uma narrativa heróica, ele estava tentando explicar para a própria mãe algo que ele mesmo não conseguia entender. Ele estava tentando colocar em palavras uma contradição que não cabia na lógica de tudo que ele tinha vivido até ali. Eu me chamo Renato Vasconcelos. Há mais de 20 anos eu pesquiso relatos, diários e cartas da Segunda Guerra Mundial, com foco especial na participação brasileira no conflito. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB, enviou mais de 25 mil homens para lutar na Itália entre 1944 e 1945. E o que me fascina, o que me mantém acordado de madrugada lendo documentos amarelados, é que a história oficial conta apenas uma fração do que realmente aconteceu. Os livros didáticos falam de batalhas, de datas, de números de baixas, mas quase nunca falam do lado humano. Quase nunca falam do que acontecia quando os tiros paravam. Quase nunca falam do que um soldado sentia quando olhava nos olhos de outro soldado, que até ontem era seu inimigo mortal. A carta que eu vou compartilhar com você hoje foi escrita por um prisioneiro alemão. Ele estava em um campo administrado pelos brasileiros, em algum lugar no norte da Itália, depois que a guerra já tinha terminado na Europa. A Alemanha estava em ruínas. Cidades inteiras tinham virado escombros. E esse homem, esse soldado sem nome famoso, estava sentado em um campo de prisioneiros, tentando processar tudo o que tinha acontecido. E o que ele escolheu escrever para a mãe não foi sobre as bombas, não foi sobre o medo, foi sobre os homens que o capturaram. Preste atenção no que ele escreveu. Mãe, eu não sei se essa carta vai chegar até a senhora. Eu não sei se a nossa casa ainda existe. Eu não sei se a senhora ainda está viva. Mas eu preciso escrever isso, porque se eu não escrever, eu vou achar que foi um sonho, e eu preciso lembrar que foi real. A guerra acabou. Eu fui capturado há algumas semanas. Não sei exatamente quantas, porque aqui os dias se misturam. Eu estou em um campo de prisioneiros no norte da Itália, e eu preciso contar para a senhora sobre os homens que me capturaram, porque a senhora não vai acreditar. Eles não são americanos, eles não são ingleses,
Eles falam uma língua que eu nunca ouvi. No começo, eu achei que eles estavam falando espanhol, mas não é espanhol. É parecido, mas diferente. Depois eu descobri que eles são brasileiros. Brasileiros, mãe, do outro lado do oceano. Eu nem sabia que o Brasil estava na guerra. E quando eu fui capturado, eu achei que eles iam me matar. Eu estava esperando isso. Eu já tinha aceitado. Nós ouvíamos histórias sobre o que acontecia com prisioneiros. Nós sabíamos que não existia misericórdia nessa guerra. Eu me ajoelhei no chão e esperei pelo tiro, mas o tiro não veio. Um deles se abaixou na minha frente. Ele era jovem, talvez mais jovem que eu. Tinha o rosto sujo de lama, as mãos tremendo um pouco de frio. Ele tirou do bolso um cigarro amassado, acendeu com um isqueiro velho e colocou na minha boca. Eu não conseguia me mexer. Eu não entendia o que estava acontecendo. Depois, outro soldado trouxe uma caneca de metal com café quente e me deu para beber. Café quente, mãe. No meio daquela guerra, no meio daquele frio, no meio de tudo aquilo, um inimigo me deu café quente. Eu chorei. Eu sei que parece vergonhoso escrever isso, mas eu chorei. Não de tristeza, não de medo. Eu chorei porque fazia tanto tempo que ninguém me tratava como gente. Fazia tanto tempo que eu era só um número, só uma peça, só mais um corpo para ser jogado na frente de uma metralhadora. E ali, naquele momento, aqueles homens que não tinham nenhuma razão para me tratar bem, aqueles homens que eu tinha sido treinado para matar, me ofereceram um cigarro e uma caneca de café, como se eu fosse um ser humano. Eu fico pensando nisso todos os dias aqui no campo. Eu olho para esses brasileiros e tento entender. Eles vieram do outro lado do mundo. Eles deixaram famílias, casas, vidas inteiras para trás. Eles atravessaram um oceano para lutar em montanhas que nunca tinham visto, em um frio que provavelmente nunca tinham sentido. E mesmo assim, quando a luta terminou, eles escolheram a gentileza. Ontem, um deles dividiu a comida dele comigo. A porção já era pequena, mal dava para uma pessoa, mas ele olhou para mim, viu que eu estava com fome e partiu a comida no meio. Não disse nada. Só deu a metade para mim e começou a comer a outra metade. Eu fiquei olhando para aquele pedaço de pão na minha mão e não conseguia entender. Por que ele faria isso? Ele não me conhece. Ele não sabe quem eu sou, o que eu fiz, de onde eu venho. Ele só sabe que eu era o inimigo dele. E mesmo assim, ele dividiu a comida. A senhora sempre me disse que a guerra transforma os homens em monstros. E eu vi monstros, mãe. Eu vi coisas que eu nunca vou conseguir contar para a senhora. Coisas que eu preciso esquecer se quiser continuar vivendo. Mas eu também vi o contrário. Eu vi homens que recusaram se transformar em monstros. Eu vi homens que, mesmo depois de tudo que viveram, ainda escolheram ser humanos. E esses homens são brasileiros. Eu não sei o que vai acontecer comigo depois. Eu não sei se vou voltar para casa, se a casa ainda existe, se a senhora ainda vai estar lá me esperando. Mas eu queria que a senhora soubesse disso. Eu queria que a senhora soubesse que no pior momento da minha vida, quando eu tinha certeza de que tudo estava perdido, alguém me mostrou que ainda existia bondade no mundo. E essa bondade veio de um lugar que eu nem sabia que existia. Se eu sobreviver a isso, se eu conseguir voltar, eu vou passar o resto da vida tentando ser como esses homens. Eu vou tentar lembrar que mesmo quando tudo parece perdido, sempre existe a escolha de ser gentil. Com amor, seu filho. O que me deixa arrepiado ao ler isso é perceber que esse homem não estava tentando fazer nenhum tipo de propaganda. Ele não sabia se a carta ia chegar, não sabia se alguém ia ler. Ele estava escrevendo para a mãe dele no momento mais vulnerável da vida dele, tentando processar algo que não fazia sentido dentro da lógica da guerra. E o que ele escolheu contar foi isso, que seus inimigos
foram gentis com ele. Os livros de história da escola esqueceram dessa parte. Eles contam as batalhas, contam as vitórias, contam os números, mas quase nunca contam o que acontecia nos momentos de silêncio. Quase nunca contam sobre o soldado brasileiro que dividiu a porção de comida dele com um prisioneiro alemão, mesmo sabendo que ia passar fome por causa disso. Quase nunca contam sobre o cigarro amassado, sobre a caneca de café quente, sobre os pequenos gestos que, no meio do horror, lembravam as pessoas que ainda existia algo de humano naquele mundo destroçado. E é exatamente isso que me faz continuar pesquisando, porque essas histórias existem. Elas estão enterradas em arquivos, em cartas esquecidas, em diários que nunca foram publicados, e alguém precisa desenterrá-las. Muitos dos detalhes que os soldados viveram no fronte não são amplamente conhecidos. Grande parte dessas experiências acabou ficando em segundo plano nos registros mais comuns, perdidas entre relatórios oficiais e números de baixas. Foi por isso que eu passei anos reunindo esses materiais no acervo Diários do Fronte, com relatos inspirados em acontecimentos reais, reconstruções narrativas e informações históricas organizadas para dar uma visão mais próxima da realidade vivida no campo de batalha. O acesso a esse material está no comentário fixado, mas no final do vídeo eu vou explicar tudo o que está incluído. Voltando para a carta. Imagine estar no lugar desse soldado alemão. Você passou meses, talvez anos, sendo treinado para ver o outro lado como inimigo, como monstro, como algo menos que humano. Porque é assim que a guerra funciona. Ela precisa desumanizar o inimigo para que você consiga apertar o gatilho. E de repente, quando tudo termina, quando você está rendido e esperando pelo pior, o inimigo te oferece um cigarro. O inimigo te dá café quente. O inimigo divide a comida dele com você. Como você processa isso? Como você encaixa essa experiência dentro de tudo que você viveu? Eu acho que é por isso que esse soldado alemão escreveu para a mãe. Ele precisava colocar aquilo em palavras, porque, enquanto não fizesse isso, não conseguia acreditar que tinha acontecido. Era real demais e irreal demais ao mesmo tempo. O soldado brasileiro que dividiu a comida provavelmente nunca soube o impacto que aquele gesto teve. Ele provavelmente acordou no dia seguinte, continuou sua rotina no campo e nunca imaginou que, décadas depois, alguém estaria aqui contando essa história. Mas é assim que funciona, não é? Os pequenos gestos que fazemos, os momentos de gentileza que escolhemos ter, muitas vezes impactam pessoas de formas que nunca vamos saber. Esse vídeo mostra apenas uma parte da história. Compreender a experiência completa desses homens exige ir além dos resumos tradicionais que a gente encontra por aí. O Diários do Fronte é um material denso, são mais de 50 páginas focadas no lado humano da guerra, o medo constante, a tensão de estar em território inimigo, a rotina exaustiva no fronte e experiências construídas a partir do contexto real vivido pelos soldados. Mas para entender a FEB de forma mais completa, eu disponibilizei na mesma página 2 materiais complementares. O Manual de Sobrevivência foca na realidade prática que os soldados enfrentaram. O frio intenso das montanhas italianas, a escassez de equipamento adequado, as condições que tornavam cada dia uma luta pela sobrevivência, mesmo quando não havia combate. E A Visão dos Inimigos traz uma análise baseada em registros históricos e interpretações sobre como os brasileiros eram percebidos pelos alemães durante o conflito, exatamente como esse soldado que escreveu a carta. E tem uma coisa que eu não mencionei ainda.
Quem acessar o Diários do Fronte vai receber, sem custo adicional, o Dossiê Conhecimento Geral. É um guia que ajuda a entender o cenário mais amplo da guerra, incluindo as alianças entre os países, o contexto estratégico da campanha na Itália e como o Brasil acabou entrando em um conflito que acontecia do outro lado do oceano. O primeiro comentário fixado tem o acesso a esse material. É uma forma de aprofundar o entendimento sobre o tema e enxergar a guerra sob uma perspectiva que os livros da escola nunca mostraram. Se esse relato te tocou de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. Me conta o que você sentiu ao ouvir as palavras desse soldado alemão. E se você quer ajudar a desenterrar mais histórias como essa, se inscreve no canal. Cada inscrição, cada visualização, cada compartilhamento ajuda esse tipo de conteúdo a alcançar mais pessoas. Ajuda a garantir que esses homens, tanto os brasileiros quanto os alemães, não sejam esquecidos. Porque, no final das contas, essa carta não é só sobre a guerra, é sobre escolhas, é sobre o que acontece quando, mesmo no meio do horror absoluto, alguém escolhe ser humano. O soldado brasileiro que deu o cigarro fez uma escolha. O que dividiu a comida fez uma escolha. E talvez a coisa mais importante que a gente pode aprender com essa história é que essa escolha está sempre disponível. Em qualquer situação, em qualquer momento, a gente pode escolher a gentileza. Eu fico imaginando se a mãe desse soldado alemão recebeu a carta, se ela conseguiu ler as palavras do filho, se ela entendeu o que ele estava tentando dizer. A Alemanha estava em ruínas naquela época. As cidades estavam destruídas. Os sistemas de correio mal funcionavam. Milhões de pessoas estavam deslocadas. Existe uma boa chance de que essa carta nunca tenha chegado ao destino. Mas, de alguma forma, décadas depois, ela sobreviveu. De alguma forma, ela atravessou o tempo e chegou até nós. E agora, você faz parte dessa história. Você ouviu as palavras que esse soldado escreveu para a mãe dele em um campo de prisioneiros na Itália, em 1945. Palavras sobre gentileza, sobre humanidade, sobre homens que cruzaram um oceano e escolheram não se transformar em monstros. Essa é a história que os livros não contam. Essa é a história que eu me dedico a desenterrar. E enquanto eu puder, eu vou continuar contando. Nos vemos no próximo vídeo.